A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos lendo a Bíblia toda, ao longo desse ano e já estamos na reta final. Glória a Deus! Continue compartilhando essa leitura, continue convidando suas amigas, minhas irmãs, seus amigos, meus queridos irmãos. Continue mandando lá no grupo, no WhatsApp da família, falando assim, olha... Eu estou lendo a Bíblia lá com o pastor Luiz no canal Vida Abundante, ou estou ouvindo a leitura da Bíblia que ele está postando lá no canal e o meu conhecimento bíblico já aumentou muito e Deus tem me abençoado e tem sido uma bênção. E aí você vai motivar também outras pessoas a fazerem parte. Hoje é 21 de outubro e nós vamos continuar a leitura de Jeremias, que está interessante, O profeta que está sofrendo, A mensagem dele é sempre de arrependimento do povo, e o povo não quer ouvir, o povo quer pegar ele, quer bater nele. Oh, meu Deus! Jeremias 37, versículo 1 até Jeremias 38, 28, nós vamos ler hoje. Depois nós vamos finalizar com o 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 até 6, 21. Depois voltaremos ao livro dos Salmos, Salmo de número 89, versículo 38 até 89, 52. E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Vamos lá? Então que agora o Espírito Santo do nosso Deus, que é o inspirador desta palavra, ele possa agora também abrir a nossa mente, o entendimento, pois a Bíblia diz que ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que nos ensina a palavra de Deus, que ele agora tenha acesso ao nosso coração e que ele agora nos ajude a entender a palavra do Senhor e a colocar alguma coisa dela em prática no nosso dia, pois assim então estaremos fazendo o processo completo. Amém? Outubro, dia 21, Jeremias capítulo 37, 1. Zedequias, filho de Josias, foi sucessor de Joaquim, filho de Jeoaquim, no trono de Judá. Foi nomeado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas nem Zedequias, nem seus servos, nem o povo que restou na terra de Judá deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Veja que nós já estamos lendo um texto que Joaquim e Joaquim já passaram, aqueles reis para os quais Jeremias profetizou, agora está durante o período do cativeiro babilônico e tem uma nova gestão em Judá e Jerusalém. E ele foi nomeado pelo rei da Babilônia, e o nome dessa pessoa é Zedequias. E vamos lá ao versículo 3. Versículo 2. Mas nem Zedequias, nem seus servos, nem o povo que restou na terra de Judá deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Ainda assim, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazeias, para pedirem a Jeremias: ore por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias ainda havia sido preso, de modo que podia. Jeremias ainda não havia sido preso, de modo que podia circular livremente entre o povo. Nessa época, o exército do faraó do Egito partiu de sua terra, preparado para guerrear. Quando o exército babilônio soube disso, suspendeu o cerco a Jerusalém, ou o cerco de Jerusalém. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o rei de Judá enviou para me consultar a respeito do que acontecerá. Diga-lhe: embora o exército de Faraó tenha vindo para ajudá-los, logo voltará ao Egito. Os babilônios retornarão, conquistarão essa cidade e a queimarão de alto a baixo. Assim diz o Senhor: não se iludam imaginando que os babilônios foram embora para sempre. Eles voltarão. Ainda que vocês destruíssem todo o exército babilônio e restasse apenas um punhado de sobreviventes feridos, eles sairiam de suas tendas e queimariam esta cidade de alto a baixo. Quando o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército de Faraó,
que se aproximava, Jeremias resolveu sair da cidade para ir ao território de Benjamim e tomar posse de sua propriedade ali, entre seus parentes. Quando passava pelo portão de Benjamim, um guarda o prendeu e disse: "Você está desertando para o lado dos babilônios." O guarda que o prendeu foi Jerias, filho de Selemias, neto de Ananias. "Não é verdade", disse Jeremias. "Não estou desertando para o lado dos babilônios." Jerias, porém, não deu ouvidos e levou Jeremias aos oficiais. Eles ficaram furiosos com Jeremias e mandaram açoitá-lo e prendê-lo na casa do secretário Jonatas, que havia sido transformada em prisão. Jeremias foi colocado numa cela do calabouço e ali ficou por muitos dias. Mais tarde, em segredo, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde lhe perguntou: "Você tem alguma mensagem do Senhor?" "Sim, tenho", disse ele. "Você será entregue ao rei da Babilônia." Meu Deus! Então Jeremias perguntou ao rei: "Que crime cometi? O que fiz contra o rei, contra seus servos ou contra o povo para ser preso? Onde estão seus profetas que lhe disseram que o rei da Babilônia não atacaria e não atacariam nem o rei e nem essa terra? Suplico que me ouça. O meu senhor, o rei, não me mande de volta para o calabouço na casa do secretário, pois morrerei naquele lugar." Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse levado ao pátio da guarda do palácio e ficasse preso ali. O rei também ordenou que Jeremias recebesse um pão fresco diariamente enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias foi colocado na prisão do palácio. O profeta, apesar de estar falando da parte de Deus, de estar alinhado com Deus, estava preso, né? A gente às vezes hoje fica num mimimi danado quando algumas coisas acontecem, mas olha aí o que aconteceu com o homem de Deus. Capítulo 38, versículo 1. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Semelias, e Passur, filho de Maquias, ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo. Assim diz o Senhor: todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença, mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será a vida, eles viverão, assim diz o Senhor. A cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: esse homem deve morrer, suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Zedequias concordou e disse: façam o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo. Jeremias ficou atolado nela. O etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço. Naquele momento, o rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio e foi falar com ele. Ó meu senhor, o rei, disse: estes homens fizeram muito mal ao colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque levou os homens e foi à sala do palácio debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de pano e roupas velhas. Levou-os até o poço e por meio de cordas os desceu para Jeremias. Ebed-Meleque disse a Jeremias: coloque os pedaços de pano debaixo dos braços, para que as cordas não o machuquem. Quando Jeremias estava pronto, puxaram-no para cima. Jeremias foi levado de volta para o pátio da guarda e ali permaneceu preso.
Certo dia, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias, para se encontrar com ele na terceira entrada do templo do Senhor. Quero lhe fazer uma pergunta, disse o rei. Não tente esconder a verdade. Versículo 15. Jeremias disse: se eu disser a verdade, você me matará. Se eu lhe der conselhos, você não me ouvirá. Então o rei Zedequias lhe prometeu em segredo: tão certo como vive o Senhor, que nos criou, não o matarei nem o castigarei, nem o entregarei aos homens que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se você se render aos oficiais babilônios, você e sua família viverão, e a cidade não será queimada. Mas se não se render, não escapará, a cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão de alto a baixo. Tenho medo de me render, disse o rei, pois pode acontecer de os babilônios me entregarem aos judeus, que passaram para o lado deles. Quem sabe que crueldades farão comigo? Então Jeremias respondeu: você não será entregue a eles se obedecer ao Senhor. Sua vida será poupada e tudo lhe irá bem. Ó meu Deus, o Senhor é bom demais e eu recebo esta bênção aqui. E este irmão que lê comigo também. Porque nós, Senhor, obedeceremos cada vez mais a Ti, e a nossa vida será poupada e tudo nos irá bem, em nome de Jesus. Amém? Versículo 21. Mas se não quiser se render, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres que restarem em seu palácio serão trazidas para fora e entregues aos oficiais do exército babilônio. Então as mulheres lhes dirão: que belos amigos vocês têm, traíram você e o enganaram. Quando seus pés atolaram na lama, abandonaram-no à própria morte. Todas as suas esposas e todos os seus filhos serão levados pelos babilônios, e você não escapará. Será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será queimada de alto a baixo. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Pode ser que meus oficiais fiquem sabendo que falei com você e digam: conte-nos sobre o que você e o rei conversaram. Se não nos contar, o mataremos. Se isso acontecer, digam-lhe apenas que suplicou para não ser levado de volta ao calabouço de Jonatas, pois tem medo de morrer ali. De fato, pouco depois, os oficiais do rei voltaram a ver Jeremias e lhe perguntaram por que o rei tinha mandado chamá-lo. Jeremias, porém, seguiu as instruções do rei, e os oficiais foram embora sem descobrir a verdade. Ninguém tinha ouvido a conversa entre Jeremias e o rei. Jeremias continuou preso no palácio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1, diz assim, vai lá no Novo Testamento, 1 Timóteo 6, 1. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Ensine essas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesma, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto,
Se temos alimento e roupa, estejamos contentes, ó Senhor. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Veja, o dinheiro não é ruim, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que a todos dá vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos. Encarrego-o de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim ninguém poderá acusá-lo de alguma coisa, desde agora até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, no devido tempo, ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais ouviu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Jesus, deve estar em Deus, que provê ricamente tudo que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si mesmos, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com vocês. Aleluia, né? Texto maravilhoso. Vamos agora ao Salmo de número 89. Vamos voltar lá ao Antigo Testamento, Salmo 89. E nós vamos ler os versículos de 38 até os 52. Eles dizem assim: Agora, porém, tu o rejeitastes e o descartaste. Está irado com teu ungido. Renunciaste tua aliança com ele e jogaste sua coroa no pó. Derrubaste os muros que o protegiam e destruíste as fortalezas que o defendiam. Todos que por ali passam o saqueiam. Ele se tornou motivo de zombaria para seus vizinhos. Tu fortaleceste seus inimigos e lhes deste razão para celebrar. Tornaste inútil sua espada e não o ajudaste na batalha. Acabaste com seu esplendor e derrubaste seu trono. Fizeste-o envelhecer antes do tempo e o envergonhaste em público. Até quando, Senhor, essa situação continuará? Acaso te esconderá para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como minha vida é curta e de como é vazia a existência humana. Ninguém vive para sempre, todos morrem, ninguém escapa das garras da sepultura. Onde está, Senhor, o teu antigo amor? Tu o prometeste a Davi como um juramento fiel. Considera, Senhor, como teus servos passam vergonha, levam no coração os insultos de muitos.
Teus inimigos, Senhor, têm zombado de mim, zombam do teu ungido por onde ele vai. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Aleluia! Provérbios capítulo 25, versículo 28. Vamos lá. Vamos ler esse último versículo desse Provérbios 25. Provérbios 25, 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Lembra do texto de Gálatas capítulo 5, versículo 22? O último fruto do Espírito ali é domínio próprio. Olha só a importância disso, né? Gente, essa é a palavra do Senhor, que ela possa ter falado ao seu coração com muito poder, com muita graça, e que Deus também possa agora, neste momento, colher, né, fruto de arrependimento da tua vida, de conserto com o Senhor, de olhar para a palavra do Senhor e ficar firmado nela. Amém? Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima leitura. Lembre de deixar o seu like, seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva.